Queridos irmãos, é com alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia junto de mim. Vamos juntos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 10. Leremos alguns versículos, desde o versículo 24. Na noite de ontem, o Senhor Deus nos permitiu caminharmos pela proposta temática. E eu ainda pretendo voltar ao tema, pois tenho mais 2 participações com vocês, mas não consegui resistir. O meu coração se inclinou para esse texto. E Deus tem uma palavra para alguém aqui esta noite. Então fiquem tranquilos. Eu disse que não terminaria ontem e daria sequência. Ontem eu apresentei o contexto bíblico. E se Deus me der graça, até amanhã à noite eu apresento para vocês o contexto histórico e teológico do tema que vocês propuseram. Mas para esta noite leremos Êxodo capítulo 10 e versículo 24. Se os irmãos encontraram, seria bom ouvi-los dizendo amém. Amém. Acompanhe a leitura, por favor. Então o faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que o havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Se você puder e quiser, caso isso não te constranja, não se sinta obrigado a fazer. Eu apenas aconselho que faça, podendo e querendo, querendo e podendo. Depois de mim, você repete a expressão, mas faz bonito, em voz uníssima, em alto e bom som, tá bom? Até que cheguemos lá. Até que cheguemos lá. Vamos mais uma vez para ficar melhor ainda. Até que cheguemos lá. Este é o desejo de Deus para os nossos corações. O céu é o nosso lugar. Ontem eu preguei como será quando lá chegarmos. E hoje eu vou pregar até que cheguemos lá. Você pode dizer mais uma vez para encerrar e depois se assenta dando glória a Deus? No 3, vamos lá? 1, 2, 3... Podeis tomar assento, muito obrigado. Irmãos queridos, eu vou me eximir aqui da responsabilidade de cumprimentar a todos, mesmo porque são muitos, mas à medida que eu for pregando, eu vou citando aqui nomes, lenta e gradativamente, no afã de cumprimentar as autoridades que aqui estão. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de cumprimentar o pastor Ari, que não é somente presidente desta igreja e desta cidade, bem como também é vice-presidente da convenção. E no nome do representante da convenção que aqui está, eu cumprimento a todos os senhores obreiros, pastores, especialmente a juventude, também, por que não dizer, aos membros e congregados. Amém, meus irmãos? Então agora vamos pensar na palavra. Quantos estão desejosos de ouvir uma porção da palavra de Deus? Estou vendo que teve gente que rodou 700 quilômetros aí, vieram de Cuiabá para cá. E quando o senhor estava falando, pastor, sobre casamento, eu fiquei dando uma visualizada por lá. O senhor lembra que quando deram um grito naquele canto, eu falei: pastor, eu posso estar enganado, mas eu estou quase certo que esse grito veio de alguém de Cuiabá. Foi ou não foi? É conhecido esse grito desse povo de Cuiabá.
E eu vou falar um trem para vocês aqui, bem no mineirês, para reforçar o que o pastor já falou. Talvez vocês não estão entendendo. Aproveita, porque eu já recebi muito testemunho em congresso de jovens. Vocês estão me ouvindo mesmo? Quem me ouve diz amém. Amém. Se prepara aí, meu filho, dezembro está longe ainda. Pode ser esse ano ainda que você sai dessa encalhação. É só você ter coragem. Cadê o menino que chegou todo sujo de graxa aqui hoje? Eu disse, você pode casar. Ele estava sentado bem aqui na frente, agora ele não está mais, ó. Ele chegou todo sujo de graça, eu disse, tu pode casar, porque tu não vai enrolar a fila dos outros não. Tu tem condição de trabalhar, então você vai, né? O problema é os varão que quer casar, mas quer casar sem primeiro trabalhar. Então se você não está trabalhando, não arreda o pé não, viu? Porque por mais que o pastor disse que você pode vir para cá, ele não quer receber mais um órfão para cuidar. Dá um jeito de trabalhar, depois você vem aqui e conhece as irmãs de Vilhena. Isso vale também para Tangará, para os irmãos de Cuiabá não ficar constrangidos, porque não é só com vocês. Isso vale também para todas as caravanas do pastor Ismael de Jauru, do pastor lá de Campo de Julho, e enfim. Eu só quero que vocês façam uma coisa para mim, por favor. Depois vocês me marcam no Instagram e dizem, o pastor estava certo, deu casamento de verdade. Amém? Ah, vocês estão com pouca fé demais, gente. Para quem está querendo casar, disse um amém, amém. Quem quer casar, diga amém. Amém. É isso aí. Vamos lá. Meus irmãos, até que cheguemos lá, é um embate terrível. Até que cheguemos lá, é um percurso espinhoso. Até que cheguemos lá, a labuta diária é constante. Não há como ficar sem posição de defensiva contra os ataques diabólicos da maldade. Também não dá para ficar sem agir na ofensiva, indo para cima de todos os propósitos que os céus têm para cada um de nós. Não dá para ficar aguardando que venhamos alcançar o privilégio de estar nos céus de braços cruzados, como agentes passivos. Se posicione como alguém que não vai mais esperar as coisas acontecerem. Se comporte como alguém que fará com que as coisas aconteçam. É preciso entender que até que cheguemos lá, tem muita coisa envolvida. Só que, como eu não tenho tempo para desenhar tudo, eu vou me limitar em falar apenas da visão contextual, por seu contexto remoto e imediato, e a gente já ora fechando esse raciocínio. Nós estamos diante da última proposta de Faraó para Moisés. Moisés recebe de Faraó 4 propostas. Quantas propostas, meus irmãos? Só que Moisés não resolve acordar com Faraó em nenhuma delas. Moisés se opõe a aceitar o que foi proposto por Faraó. Eu disse agora há pouco, e vou reiterar, que você não é obrigado a fazer, mas é pedagógico para você não esquecer. Se puder, é bom que faça. Repita após mim, por favor. Com Faraó não há acordo. O Egito não é o meu lugar. O meu lugar é o céu. Moisés vai se comportar como alguém que não acorda com Faraó, porque Moisés entende que o Egito não é o seu lugar. O seu lugar é Canaã. A promessa de Deus está indicando Canaã. Então, quando o Faraó vem com as propostas, Moisés rejeita cada uma delas. Com base nesse raciocínio, é importante ressaltar o fato de que eu vou trilhar justamente pela perspectiva de que não podemos aceitar as propostas de Faraó. Do contrário, a gente não chega lá.
E quais são as propostas que Faraó tem a nos fazer, com o intuito de nos impedir a alcançar essa tão grande dádiva, esse tão enorme privilégio de chegarmos no céu? Quais são as propostas que Faraó quer nos fazer? São 4, e eu vou pontuar uma a uma. Antes disso, eu só queria informar a vocês que Faraó, ele tentou pegar queda de braço com Deus, mas ele se deu muito mal, porque a Bíblia diz que Deus arrancou Israel do Egito com mão forte. Com que mesmo, meus irmãos? Vocês já perceberam que toda a dinastia faraônica, ao serem sepultados, eles são sepultados de braços cruzados? A intenção é deixar bem implícita a ideia de suas mãos, porque os faraós consideravam-se divindades e acreditavam que em suas mãos havia poderes. Faraó tentou limitar que Israel saísse do Egito, mas Deus tirou Israel do Egito com mão. Imagine Faraó dizendo para Moisés: eu não vou aceitar que Deus tire Israel do Egito. E ele trava uma batalha, pensando ele que seria capaz de resistir à força do braço do Senhor. Pense comigo, por favor, qual é o tamanho da mão de Deus? A mão de Deus é tão grande, mas tão grande, que não se pode descrever em sua totalidade. É impossível relatar qualquer possibilidade de compreensão, porque a mão de Deus está além da nossa imaginação. A mão de Deus é tão grande, senhores obreiros, igreja do Senhor que me ouve essa noite, que quando Ele quer, Ele pega todas as águas de todos os mares, de todos os oceanos, na concha da sua mão. A mão de Deus é tão grande que se Ele quiser, Ele vai lá no Índico, atrás da ilha de Madagascar, e coloca só a cutícula e já alcança a profundidade. A mão de Deus é tão grande que Isaías, um dia tentando descrever qual é o tamanho do Deus a quem nós servimos, ele diz que Deus é tão grande, mas tão grande, que se comparado a alguma matéria como objetivo comparativo, é impossível de mencionar. Mas ele tentou, ele diz: Deus é tão grande, mas tão grande, que ele pega todas as águas de todos os mares e coloca como uma gota d'água no fundo de um balde. Só que Isaías, na sua análise, comparativa, chegou à conclusão que uma gota d'água no fundo do balde ainda era muito grande para se comparar com o tamanho do nosso Deus. Deus comparar todas as águas de todos os mares como uma gota d'água ainda era muito grande. Então Isaías diz: eu vou melhorar. Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele considera todas as nações da terra como um grão de pó sobre a balança. Gente, essa é a mão do nosso Deus. Uma mão que não adianta presidente de país nenhum tentar reter com queda de braço. Não adianta ninguém, seja na monarquia ou seja na democracia, seja capitalista ou socialista, de esquerda ou de direita, tanto faz para Deus. E se for dos três poderes, com suas três forças, para Ele é nada. Os três poderes, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário, as três forças militares, a aeronáutica, marinha, o exército, se Deus disser que vai fazer, está para nascer alguém. Não tem anjo no céu capaz de impedir, não tem homem na terra capaz de impedir, e não tem nem demônio no inferno capaz de desobedecer. Isaías deixa claro ao profetizar: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E a pergunta inquietante é: agindo eu, quem impedirá? Faraó quis impedir, mas quando ele trava a queda de braço, Deus diz: você não tem ideia do tamanho da minha mão.
Por que você está frisando isso, pastor? Porque é importante ressaltar que você está nas mãos de Deus. Agora eu prossigo, dentro dessa breve guisa introdutória, dizendo que Faraó, nesta queda de braço, disse para Moisés, quando Moisés se apresenta: ô Faraó, eu estava cuidando das ovelhas do meu sogro, eu não estava nem pensando em voltar para cá, mas a sarça ardeu em fogo. Se a sarça não tivesse ardido, Gago não poderia pregar. Se a sarça não tivesse ardido, eu não tinha vindo para cá. Se a sarça não tivesse ardido, eu não tinha coragem de te encarar. Se a sarça não tivesse ardido, eu tinha ficado lá. Mas como a sarça ardeu, eu fui para ver, e Deus falou: eu quero te usar. Aí eu vim para cá para te dizer que eu vou tirar Israel do Egito, porque Deus pediu uma festa. Epa, tem uma grande diferença entre o culto que a gente dá e o culto que Deus pede. O culto que a gente dá vai na nossa formatação, vai no nosso modelo. Maria Madalena, por exemplo, quis dar o culto dela do jeito dela, e ninguém tinha nada a ver com isso. O culto era dela. Culto que a gente dá, ninguém pode exigir nada. Ela chegou e disse: o culto é meu, eu dou do jeito que eu quiser, porque eu vou dar para o meu Jesus. Quebra o vaso, perfuma ele, limpa os pés com o cabelo, seca lá. E quando Judas tenta interromper, Jesus diz: não, esse culto não foi eu que pedi, esse culto é ela que está dando. Não atrapalhe ela adorar. Agora, culto que Deus pede, irmão, culto que Deus pede tem padrão. Culto que Deus pede é litúrgico. Culto que Deus pede tem diretrizes. Culto que Deus pede, a gente tem que seguir a ordem. Culto que Deus pede não é do jeito que a gente quer. A teologia liberal está enganada ao pregar a hipergraça para a igreja brasileira que está caindo no seu conto. Não tem nada de hipergraça. Para de graça, viu? Não tem hipergraça. A graça de Deus é real, mas não foi de graça. Custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não vem com essa de que eu adoro do jeito que eu quiser, porque Deus só espera o meu coração. Para com isso, irmão. Não é do jeito que você quer, não. Do jeito que você quer, o culto que você dá. Agora, o culto que Deus pede, culto que Deus pede é do jeito que Ele quer. Moisés diz: Deus não quer um culto aqui não, Deus quer um culto lá fora. É culto ao ar livre, é culto em praça pública. Aí Faraó disse: não deixo não, viu? Pode dizer para o teu Deus que aqui no Egito tem um faraó que também tem mão forte. Aí Moisés disse: então fique tranquilo, que daqui a pouco você vai ver o peso da mão do meu Deus. Aí Faraó pensou consigo e disse: está ficando complicado. Porque quando a mão de Deus começou a pesar, escute isso aqui, irmão, está tudo tranquilo. Não se preocupe com o cenário político brasileiro. Fique tranquilo, gente. Para com isso, vocês estão se apavorando à toa. O nosso Deus não é um Deus que está dentro de um aspecto governamental que pode ser trocado de sua cadeira. Não, Isaías diz que o trono dele está acima de todos os tronos. Outro dia quem era presidente dos Estados Unidos era Donald Trump. Antes dele, Barack Obama. Antes de Barack Obama era o George Bush. Agora diz que é o Biden. Daqui a pouco a gente nem sabe quem é, porque os tronos da terra, homens assentam e se levantam, mas o trono em que Deus está assentado, ninguém tira ele de lá. Ninguém. Aí Faraó ficou resistindo até Deus começar a mandar pragas. Quando Deus começou a mandar pragas, Faraó começou a sentir o peso da mão de Deus. Deixa eu falar um trem para você aqui, bem no mineirês, para você entender. Não pegue força contra Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O meu nome é vingança, disse Deus. E o profeta Naum disse no versículo 3 do seu capítulo 1, que Deus não terá inocente por culpado, viu?
aqui na terra os juízes fazem ao seu bel prazer o que querem fazer, mas diante de Deus culpado é culpado e inocente é inocente, porque o salmista no Salmo 89 versículo 14 disse que verdade e juízo vão diante de ti, justiça e misericórdia são a base do teu trono. Você está pensando que Deus vai passar batido mesmo? Vai passar batido? Pode passar batido em qualquer lugar. Diante de Deus a mão dele para. Eu acho que eu estou pregando para uma igreja que crê, viu? Deus parou o Faraó e começou a pesar. Vem comigo. O Faraó disse: não dá para aguentar não. Chame Moisés, chame Arão e digam para eles se apresentarem na minha presença, porque eu não estou aguentando o peso não. Eu acho que eu vou fazer uma proposta para ver se a gente consegue enrolar eles e vencer sem usar força, porque uma das armas do inimigo é juntar força com a gente. É por isso que no concílio de Nicéia em 320, nesse tempo, depois de Cristo, a igreja se aliançou ao Estado e passou pelo período da obscuridade espiritual. E não é que a igreja está voltando a cair no mesmo conto de se aliançar ao Estado. Irmão, a igreja não tem aliança com o Estado, pelo amor de Deus, em tempo nenhum isso aconteceu. Escute o que eu vou dizer para vocês aqui: nós somos sal da terra, é para dar tempero, é para incomodar o prato de quem é sem sal, é para salgar quem é sem sal. Tem alguém comigo aqui? Eu estou sozinho aqui. Ai, Jesus. O diabo, quando ele vê que ele não ganha a gente na força, ele tenta fechar acordos. Só que com Faraó não há acordo. O Egito não é o nosso lugar. Quer ver só uma coisa? Coloca no telão para mim o capítulo 8, por favor. Eu já estou quase terminando. É rapidinho o que Deus tem para nós hoje. Olha o que diz o versículo 25 do capítulo 8. Pode pôr? Eu gosto que a igreja lê, porque depois ninguém diz que o pregador está inventando. Disseram-lhe, pois... Não, é Êxodo, meu filho. Capítulo 8, versículo 14. Você colocou Êxodo 8, 14? 8, 25, perdão. Eu que estou ficando doido já. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: sacrificai ao vosso Deus nesta... Vamos ver o que Moisés falou? E Moisés disse: não convém que façamos assim. Qual é a primeira proposta de Faraó para a igreja? Eu quero que vocês me ajudem a pregar, eu sei que vocês são inteligentes. Qual é a primeira proposta de Faraó para a igreja? Adorem nesta terra. O que significa isso, pastor? Significa que os 3 nocivos venenos teológicos que têm atingido a igreja estão em pauta na proposta de Faraó. Quais? A teologia liberal, a teologia da prosperidade e a teologia sensacionista, onde a gente fica preso só com as coisas desta terra. Só que Moisés disse assim: poder, a gente até poderia adorar aqui, mas não convém. Disse Paulo, pode pregar, Paulo, prega, vai. O apóstolo Paulo pregando disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Sabe qual é a primeira proposta de Faraó para a igreja? Para nos prender aqui nessa terra? Não sabe não? É te formatar dentro dos moldes egípcios. Eu vou pregar, vou. Não adianta me olhar com cara feia não, que cara feia para mim é das duas, um é fome ou é feiura mesmo, viu? Me encara aqui, porque Deus quer falar com alguém aqui esta noite. Preste atenção no que o Espírito está dizendo para você. Eu não aceito o teu culto nos moldes egípcios.
Oh, pastor, mas hoje tem culto de tudo enquanto é jeito. Pois é, não é o culto que Deus quer. Eu não aceito o teu culto nos moldes egípcios. Eu quero que você fuja da cultura egípcia. Não ouça músicas egípcias. Não se contamine com ideologias egípcias. Não aceite o marxismo cultural. A cada 10 jovens que entram na faculdade e universidade, 3 são cristãos. Mas pasmem vocês, quando saem de lá, só sai 1/3 dos que entraram. Então de cada 3, só 1 sai crente, 2 desvia e ainda vira aquele monte de nome que é quase o alfabeto todinho. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Deus não está aceitando o culto dos moldes egípcios. Eu vou ter que desenhar, eu acho que eu vou ter que desenhar. Eu falo ou não? Eu falo ou não, Cuiabá? Eu sei que Cuiabá está comigo aí. Eu falo ou não, Tangará? Eu falo ou não, Tangará? Eu falo ou não falo, Comodoro? E aí o adivinho, eu falo ou não falo aqui? Esse negócio desses jovens está cantando nos nossos púlpitos, com umas roupas que a gente não sabe se passou vaselina, graxa ou o que foi para conseguir entrar no corpo, arrochando a canela. Só pode que passou sebo para conseguir entrar naquilo. Aí chega aqui e cumprimenta os irmãos. Pai, Senhor, irmão, fale igual homem, se veste como homem, se comporte como homem, haja como homem, seja homem. Pastor, não gostei do senhor não vim aqui para te agradar, meu filho. Eu já estou acostumado com isso, eu sei que ninguém agrada todo mundo. Se nem Jesus deu conta de conseguir isso, eu vou conseguir. Só que não despreza a mensagem não, que ela é de Deus para a tua vida. As irmãs agora estão seguindo o look de Anitta. Tem culto que dá vergonha. Outro dia eu estava pregando na igreja, faltou pouco eu pegar o pastor e fazer: pastor, você não está vendo isso aqui não, pastor? A irmã chegou bem na frente, veio desfilando. Parece que levanta o pescoço e vem assim para dar o bote, ó. Ó. Veio desfilando, sentou bem na minha frente, irmão. Por Deus que eu estou falando aqui, hein? O vestido dela ia lá na barra do pé. Na barra do pé. Mas ela sentou bem na minha frente. E quando ela cruzou a perna, o rachado do vestido vinha cá nas nádegas. Pastor, só veio falar de uso e costume num culto de congresso de jovens. Não estou falando de uso e costume, não estou falando de vergonha na cara. Eu estou falando de pudor. Eu estou falando de respeito na casa de Deus. Deus é santo. A gente tem que se manifestar com santidade na presença de Deus. Deus não está agradando desse tipo de roupa egípcia. Sabe quem é que está fazendo, pastor, a moda masculina? Fala, Diel, para eles aí que você conhece aquele artista da Globo. Fala, rapaz. Fala. Não pode falar o nome, porque senão cai o site. Mas a gente pode falar alguma coisa sem dar nome, né? Vamos bater no burro para ver se... Vamos bater na cangaia para ver se o burro entende, não é não? Escute isso daqui para vocês entenderem. A maioria dos estilistas que estão fazendo moda masculina são homossexuais. E a gente vem para a igreja com essa cultura egípcia. Estou falando só de roupa. Aí o problema é que os irmãos agora pegaram também e se adequaram aos hinos egípcios. Não tem mais Rose Nascimento, Jó. Não tem mais: se eu passar pelo mar, eu vou atravessar. O que é que tem hoje? Tem o rap gospel, o funk gospel, tem o axé gospel, tem o samba gospel, tem até, em junho tem o que? Como é que chama aquele negócio? Tem a fogueira santa gospel. Pastor, achei que você ia pregar a Bíblia. Eu estou pregando, vai escutando, eu vou voltar para o texto. Mas eu estou com vontade de falar, está aqui, ó, vai sair, ó. Irmão, Deus está olhando do céu e está dizendo: isso aí não é o culto que eu pedi. Esse não é o culto que eu pedi.
Os moldes egípcios não podem entrar no culto que eu peço. Deixa o Egito lá fora e vem para a minha presença como um judeu autêntico. Pega na mão desse irmão que está do teu lado e diga para ele assim: na faculdade todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é crente e vai dar para Deus o culto que Ele pede. E a cultura egípcia que também entrou nos nossos cultos? Já vou pular para o próximo ponto, mas eu estou com vontade de falar. Tem muitos dias que eu estou precisando falar algumas coisas, principalmente para jovens como vocês aqui. A cultura egípcia está impregnando-se dentro da igreja. Eu vou falar e vocês vão assustar agora, ó. Tá vendo essa multidão de jovens que está aqui? Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês sabem qual é o nome dos principais atores dos filmes da Marvel. Sabe quais são os principais jogadores de futebol que estão se despontando no cenário mundial. Sabem descrever quais são os jogadores da seleção brasileira. Sabe dizer um monte de coisa sobre a música secular e qual que está bombando nesse momento. Quais são os top 10. Mas se eu perguntar para muitos de vocês, quais são os 12 filhos de Jacó, que comporam as 12 tribos de Israel, muitos não saberão dizer. Se eu perguntar quais são os 12 apóstolos de Jesus Cristo, muitos não saberão dizer. Por quê? Porque a cultura egípcia está tomando primazia, e as coisas espirituais estão ficando como secundárias. Mas me ajude a pregar, deixa Deus te usar, vai, por favor, dê a mão a esse irmão de novo e diga para ele: acorda, não venha com o Egito para o culto. Ai, Jesus, eu estou com vontade de correr aqui, eu estou sentindo uma graça. Escuta aí antes, escuta aqui Cuiabá, escuta aí Tangará, vai ouvindo. Irmãos, se Deus aceitasse mistura do Egito no culto que pertence a Ele, quando Moisés viu a sarça, antes de ir para Faraó, ele não tinha parado na voz de Deus que disse: pare, não se achegue para cá. Porque até hoje você viu fogo queimar e consumir a sarça. Hoje eu tenho fogo que queima e não consome. Isso aqui não é qualquer fogo. Isso aqui não é fogo estranho não, viu? Cuidado você que está querendo casar e está com muito fogo estranho também, porque isso aqui não é fogo estranho não, tá? Olha o que eu estou dizendo para vocês. Moisés, se aquiete aí. Antes de entrar aqui, tire primeiro a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Pastor, o que tinha na sandália de Moisés? Teologicamente falando, há muitas direções, mas eu vou apelar para apenas uma aqui. Uma delas sugere que, como Moisés foi príncipe do Egito e aprendeu todas as ciências de lá, porque esteve na casa de Faraó, sendo ele cuidado pela própria filha de Faraó, então ele tinha calçados egípcios. E calçado de príncipe do Egito tinha a esfinge de Faraó na sola. Que é isso, pastor? A esfinge é um retrato que tipifica a face de Faraó. Aqui, ó, na sola. Debaixo do pé da gente ninguém consegue ver nada. Não é que Deus consegue ver o que está debaixo do pé da gente? Eu não queria incomodar vocês não, mas eu acho que eu vou incomodar. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, tua mulher não sabe, teu sogro não sabe, tuas ovelhas não sabem, tuas cunhadas não sabem, mas eu sei que debaixo do teu pé ainda tem um restício do Egito. E na minha presença nem com restício do Egito você vem. Fumava, não fuma mais. Bebia, não bebe mais. Xingava, não xinga mais. Era agressivo, não é mais. Era problemático, não é mais. Ah, pastor, mas eu sou ex-traficante. Agora é pregador do evangelho. Mexe com esse crente que está do teu lado, diga para ele assim: você não é ex-nada, porque nem Deus lembra do teu passado.
caminhe adiante. Pregue de novo, Paulo pregando aos Filipenses, no capítulo 3, verso 13, ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Paulo pregando aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 5, versículo 17, diz: porquanto se agora estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Olhe para esse irmão, você que é irmão, homem, diga para ele assim: você não vai seguir os estilistas feministas, afeminados. Olhe para essa irmã, você que é irmã, e diga para ela assim: você não segue o modelo da Anitta. Você é crente, e crente não mostra o busto, não tem saia curta demais, não canta música mundana. Você também já diga para esse irmão que está ao teu lado: crente não canta música mundana, crente não se preocupa mais com futebol do que com oração, mais com filme do que jejum. Eu estou pregando para a igreja certa ou estou no endereço errado aqui? Quem está comigo? Deixa eu continuar. Eu ainda estou no ponto 1 e meu tempo já está acabando. Olha o que diz o verso 28, ainda no capítulo 8. Põe por favor. Vai comer na palavra, viu? Capítulo 8 de Êxodo, versículo 28. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Porque Moisés disse: não tem jeito não, vai ter que ser no deserto. Aí ele disse: então tá bom, abre mão para ser no deserto. Aí ele diz assim: somente que indo, não vades longe, orai também por mim. Irmão, eu estou enojado com Faraó. Faraó é de um tipo político hipócrita, fingido, falso, demagogo. Olhou para Moisés e disse: ora também para mim, viu? Só não vai muito longe, porque eu não quero te perder de vista não. Eu quero te ver. Quem é Faraó nessa história, pastor? Faraó é aquele tipo de gente que tem cara de crente, parece crente. Se a gente apertar em época de campanha, até em línguas estranhas fala, mas que está com planos maléficos na manga. Você está me ouvindo? Jesus está falando com esta igreja. Não estava no script do sermão, mas lá vai. O que tem de gente que não tem vergonha na cara, perdão da expressão tão chola, mas nós lá em Minas Gerais fala assim mesmo no interior: falta de brio, está faltando vermelhidão no rosto. O que, pastor? Chega na igreja, dá até a paz do Senhor, diz que é crente, se deixar canta até a paz de um corinho. Tem uns que até levam uma mensagem. Tem alguns que, se espremer mesmo, eles dão uma meia dúzia de línguas estranhas. E depois, pastor? Depois passa no terreiro para tomar o passe. Vai na loja maçom para fechar o acordo. São sincretistas. O culto deles é ecumênico, não é o Deus de Israel no modelo do que Deus quer. É do jeito que eles querem dar. Quando o Faraó tentou manobrar com Moisés, Moisés disse: ô meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. Eu tenho um dom aqui, que é o do discernimento, e eu já te vi, viu? Está aí atrás, né, Satanás? Eu estou te vendo aí. Eu sei o que você está querendo, viu? Irmão, se tem uma coisa que está faltando na igreja, é indispensável para a igreja conseguir ser arrebatada, dos 9 dons que o Espírito de Deus produz na vida do crente, um deles você não pode deixar de ter agora. Dá para chegar no céu sem falar em línguas estranhas, dá para chegar no céu sem operar maravilha, dá para chegar no céu sem ter variedade, dá para chegar no céu sem ter interpretação, dá para chegar no céu sem ter palavra da ciência, dá para chegar no céu sem ter palavra da sabedoria, dá para chegar no céu sem ter a fé sobrenatural, porque a fé aqui é a sobrenatural, são duas fés, né? Tem a natural e a sobrenatural, mas não dá para chegar no céu sem ter discernimento. Nem tudo que parece ser é de fato o que parece. Tem muita coisa que está camuflada aos nossos olhos.
é Faraó dizendo: orai também por mim. Esse negócio desse povo vir na igreja, pastor, e ficar assim: ora por mim, nunca vem na igreja, não participa de ceia, não tem comunhão com Cristo, não tem compromisso com o rebanho, não tem nada, só que quer ganhar voto do povo cristão. Aí na época de eleição vem e diz: pastor, ora por mim. Por que não pediu oração no culto de doutrina da terça, quando não tinha quase ninguém? Por que veio logo na ceia, no dia que a igreja está lotada? Está querendo aparecer, pavão? O pavão já veio pintado do céu. Quem pintou foi o Deus de Israel. Não precisa ficar querendo enfeitar o pavão. Deus sabe quem é quem e vai revelar para a igreja cada um dos que são e cada um dos que não são. Levante a sua mão direita para o céu se você está crendo. Com a tua mão direita levante a tua voz. Se tiver pelo menos um glória a Deus, desengasga, vai. E tem mais. A proposta de Faraó é perigosa. O diabo não quer que tu seja um médico. O diabo não quer que você se forme como um advogado. O diabo não quer que você vá longe. O diabo quer te limitar. O diabo quer te ter perto da vista dele. Diferente de Deus, né? Porque a gente, para sair da presença de Deus, pastor, Deus não deixa a gente sair da presença dele nem um passo. Um passo já se torna distante demais. Lê a história do filho pródigo, depois você me explica. Diz a Bíblia que foi ele para uma terra longínqua, saindo da casa do pai. É mais ou menos assim, ó. Qualquer passo que você der fora da casa do pai, já se torna longe demais para você voltar. Porque um abismo puxa o outro. Sabe o que Deus está dizendo? Não dê nenhum passo fora da minha presença. Porque eu não aceito parcialidade. Comigo é totalidade. Agora o diabo não. O diabo, se você der 10 passos em direção a Deus, mas continuar na vista dele, ele diz: tá bom, aí tá bom. Aí você está na mornidão, é no lugar que eu quero. Nem quente, nem frio. Está conformado aí, eu fico te vendo daqui, daqui a pouco eu te pego. Irmão, essa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você, jovem, que está seguindo Jesus de longe. Dá um jeito de se aproximar depressa, porque o diabo está de olho em gente que está seguindo Jesus de longe. Olha a proposta de Faraó: vai, mas não vai longe, porque não posso te perder de vista. Eu estou sentindo a autoridade de Deus para pregar aqui, Adiel. Tem gente que não está entendendo nada, tem gente que está achando que o culto está pesado, e eu sei a guerra que eu estou vivendo aqui agora. Eu sei onde Deus quer chegar aqui essa noite. Eu não sou um menino no altar. Eu não vim aqui como um aventureiro. Eu não estou em Vilhena como um turista. Eu não vim aqui a passeio não, tá? Eu estou aqui na qualidade de profeta, como voz de Deus para levar vida e saúde para a tua alma. E você quer saber bem de uma verdade? O diabo vai se arrebentar com todos os seus demônios no inferno. Faraó não vai conseguir te ver, porque Deus está usando a minha boca para te dizer: você vai longe. Ai, Jesus. Levante as suas duas mãos, porque eu julgo pensar que uma só é pouco. Com as tuas duas mãos eu quero que você levante também a tua voz e glorifique a Deus, porque você vai longe. Alai. Ai, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Pela fé eu estou vendo as muralhas do Egito caindo. Se Faraó não quiser abrir, Deus estoura esse cativeiro, mas você vai chegar. Aleluia. Deixa eu contar uma história para vocês antes de eu prosseguir, pastor. Quando Deus me chamou para o ministério, eu tinha tanta vergonha de falar em público, que quando tinha mais de um, eu tinha dificuldade na dicção. Eu nunca me vi, pastor, estou te falando de verdade, atravessando o meu bairro assim, ó, a minha rua, para pregar o evangelho.
Mas Deus disse que eu ia ir longe. Eu era incrédulo. Porque Deus usou pelo menos umas 100 pessoas para falar para mim essas palavras aqui, ó: prepare as tuas malas, porque eu vou te levar em terras que você jamais pensou pisar. E eu nunca preparei as malas, pastor Ari, até que um dia realmente Deus começou a me tirar do estado para pregar em outro. E quando eu fui arrumar minhas trouxinhas de roupa, cadê a mala que Deus tinha falado mais de 100 vezes para mim preparar? Eu não tinha comprado. Aí levei numa sacolinha velha. Quando eu cheguei lá, o pastor disse: meu filho, Deus falou para mim te dar uma mala, você aceita? Eu digo: eu aceito, porque está demorando, eu estou atrasado. Isso aqui é uma correção, uma exortação de Deus. Passou da hora de eu comprar a mala. Eu fui com roupa, mala velha, sacolada velha, e voltei com a mala novinha. Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu sou o único aluno que formou no curso de teologia, sendo o professor dos alunos que lá estavam. Eu só tinha até a 6ª série, quando Deus me chamou para o ministério. Eu escrevi 9 livros e os publiquei, e hoje eu tenho registro na Biblioteca Internacional. Mas quando eu me via, lá atrás, em 2009, dentro da cadeia pública de Inhapim, condenado a 18 anos de reclusão, por 3 assaltos à mão armada e um sequestro relâmpago, e estava preparando para fugir numa quarta-feira, a minha mãe foi me visitar. A minha mãe chegou no presídio chorando muito. Eu saí para o banho de sol. Se tem uma das coisas que mais me apavora até hoje é ter feito a minha mãe chorar. Eu fui lá tentando consolá-la. Quando ela se acalmou, ela disse: eu só vim aqui hoje. Ela não estava prevista para ir, porque a irmã Geralda esteve lá em casa. A irmã Geralda é a dirigente do ciclo de oração da igreja mais próxima da casa da minha mãe. E ela falou que era para mim vir aqui te avisar que Deus revelou para ela que você está querendo sair pela porta dos fundos. Busque no Google, cadeia pública de Inhapim, 2008, novembro. Salvo engano, 11 pessoas fugiram aquela noite, porque a capa já estava cerrada. A gente estava esperando só a visita acabar. Mas depois daquele recado, a minha alma estremeceu. A irmã Geralda disse que não é para você sair pela porta dos fundos, porque Deus vai te tirar pela porta da frente e fará de você um pregador do Evangelho. Escuta isso. Poucos dias depois estava eu na rua e absolvido de todos os crimes. Eu aceitei Jesus dia 21 de abril de 2009. Levantei as minhas mãos cansadas e Jesus resolveu me aceitar. De 2013 para cá eu não parei um final de semana. Deus tinha dito que eu ia ir longe. O diabo não queria me perder de vista. Outro dia eu fui pregar numa escola bíblica de obreiros na Bélgica. Quando eu estava sobrevoando a Áustria, eu peguei meu celular e puxei na internet do aparelho e veio a localização, Áustria. Eu comecei a chorar. Ninguém dentro do avião estava entendendo porque eu chorava tanto. Por quê, pastor? Porque eu estava indo pela 4ª vez no continente europeu para pregar o Evangelho. E eu não sabia que eu conseguiria sequer atravessar a rua da minha casa. Por que você está contando isso, pastor? Para aparecer longe de mim, que cresça Jesus e que eu diminua todo dia. É só para elevar a tua fé e aguçar o teu entendimento. Você não vai ficar preso nessas 4 paredes. Não, o que Deus tem para você não é nesse quarto escuro com depressão. Você vai se livrar disso e Jesus vai te levar longe, muito longe. Tem alguém acreditando no que eu estou pregando aqui?
Só quem crê que vai longe, só quem crê que vai longe, só quem crê que vai longe. Você tem coragem de dar a mão para alguém assim, ó? Isso aqui é profético, viu? Diga para esta pessoa assim: você vai longe. Você vai atravessar fronteiras. Você vai cantar no exterior, Adiel. Você vai entrar pela América do Sul, vai dar um passeio, Deus te leva na Europa, te leva na América Central, porque o nosso Deus é um Deus que leva longe. Seu ministério vai longe. Sua vida ministerial, sua vida espiritual, sua vida financeira vai longe. Tem alguém crendo aqui? Deus vai te levar longe. Deixa eu terminar, porque meu tempo realmente acabou. Olha o que diz, por favor, meu filho, no capítulo 10, versículo de número 8. Já estou encerrando, viu? Essa é a terceira proposta, eu só vou ler a quarta, porque eu já preguei, já li ela, então a gente já ora. A terceira proposta está aqui, ó. Capítulo 10, verso 8. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? A mão de Deus vai só pesando, lembra? E Faraó vai só cedendo. Ele diz: a proposta é que vocês cantassem aqui, mas não quer, então pode ir, mas não vai longe. Aí Moisés disse: não, a gente vai é longe. Ele disse: então se vai longe, não vai todo mundo, fica um pouco aqui, vai só um pouco. Faraó estava tentando ganhar, só que nesta tentativa de Faraó, ele abusou. Ele quis segurar no Egito as crianças. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Deus vai tratar sério com Faraó, porque Faraó está de olho nas nossas crianças. Teve um juiz aí que outro dia deu 48 horas para os médicos de São Paulo comprovarem a sistolia fetal. Ele não sabe o peso da mão do nosso Deus. Oh, me ajude a pregar, Jesus. Deus vai arrebentar com a cara de Faraó, porque Deus não aceita que Faraó fique de olho nas nossas crianças. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Se vocês quiserem acreditar, acredite. Se não quiser, não tem problema. Faraó não vai tocar na tua família. Faraó não vai afeminar os teus filhos homens, nem masculinizar as tuas filhas mulheres. Faraó não vai convencer teus filhos sobre ideologia de gênero. Faraó não vai matar embrião no ventre de uma mãe com a sistolia fetal. Deus vai pesar. Deus vai pesar. Deus vai pesar. Já que esse juiz do Supremo Tribunal Federal deu limite de tempo para os médicos comprovarem se estão ou não fazendo, eu vou dizer um negócio para vocês aqui. O juiz eterno, que julga com justiça, já colocou o cronômetro no oposto, e o tempo de Faraó está chegando ao fim. Deus coloca na cadeira, e quando o homem não quer sair da cadeira, Deus tira a cadeira do homem. Eu não sei se você recebeu, mas assim diz o Senhor: é chegado um tempo de juízo. Eu estou sentindo tanto temor. Me ajude a pregar, Jesus. Me ajude a pregar. Sabe que uma professora falou para o meu filho: pastor, preciso estar testemunho disso aqui. Meu filho estuda numa das melhores escolas de Patinga, porém é escola estadual. E uma professora teve coragem de virar para o meu filho e falar com ele sobre ideologia de gênero. Na sala de aula, meu filho repreendeu ela e disse: ô professora, mas na escola dominical nós não estamos aprendendo assim. Essa professora marcou meu filho.
e passou a odiar o meu filho, porque meu filho começou a pegar os meninos da escola secular e levar para a escola dominical, porque eles ficaram curiosos para saber o que era escola dominical. Aí um dia meu menino conversando lá com os amiguinhos, a professora chegou perto dele e disse para ele assim: eu te odeio. Aí meu filho perguntou para ela assim: mas o que eu fiz? Ela olhou para o meu filho e disse: você nasceu. Vocês não estão entendendo o tamanho do problema não, gente. Vocês estão achando que eu estou brincando de pregar aqui esta noite. Meu filho não teve coragem de contar isso para mim. Minha esposa ficou com medo de contar para mim. Eu fui saber uns 90 dias depois, porque se tivesse contado na hora era processo, e eu ia fazer das tripas o coração para poder tirar aquela professora do estado, porque são todos ideologistas para uma linha esquerda e querem acabar com a família brasileira. Escute o que eu estou dizendo. Só que eu sinto a autoridade de Deus para pregar. Eu disse e vou repetir: eu não vim aqui a passeio. Eu profetizo uma cápsula de proteção sobre os teus filhos. Elei, Joherócia. Eu profetizo que Deus vai blindar a mente. Rebaragaio, Elei, Deus vai guardar a tua casa e a tua família. Levante a mão direita, você que recebe essa palavra. Nos teus filhos Faraó não toca. Na tua casa Faraó não toca. Na tua família Faraó não toca. Só os que crerem digam glória a Deus. Encerro. Versículo de número 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor. Somente vossas ovelhas e vossas vacas também vão convosco as vossas crianças. O Faraó está dizendo: então tá bom, já que vocês não querem deixar as crianças, leve as crianças, mas deixa os bois e as ovelhas. Olha a resposta de Moisés. É a resposta que a gente vai dar para Faraó essa noite. Olha o que Moisés disse. Moisés porém disse: tu também darás em nossas mãos sacrifício de holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Vocês estão proibidos de ficar para trás. Se o céu é o nosso lugar, até que cheguemos lá, até as unhas estão proibidas de ficar para trás. Abraça forte esse crente do teu lado. Diga para ele assim: ó, você está proibido de ficar para trás. Aleluia. Aleluia. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Eu venho essa noite dizer que todos vocês estão proibidos de pararem no meio da caminhada. Vocês não podem desistir até que cheguemos lá, porque o céu é o nosso lugar. E sabe qual é a última proposta de Faraó? Então vocês vão, mas vão calados, porque boi e ovelha representa adoração. Sabe qual que é a última finalidade do diabo nesse último tempo da igreja? É nos calar, é fazer a igreja virar uma igreja apática, uma igreja anomalítica, uma igreja doente, que não adore mais a Deus, que faça festa de jovem como essa, que venha caravanas de todo lado, e o culto termine cholo, murcho e fraco. Só que Moisés olhou para Faraó e disse: não tem jeito não, o glória a Deus da nossa boca você nunca vai tomar. Elei, Jó, Ramal, Assis. Só os adoradores, deixa eu ouvir o barulho de glória dos adoradores que estão trazendo boi.
O pastor autorizou, então convido vocês para ficarem sobre os pés. Fiquem de pés, por favor. E aí, pastor? E aí que o recado de Deus eu já entreguei. Eu não sou o Espírito Santo. Eu achei que eu nem ia pregar hoje. Eu já tomei 4 doses de medicação. Só que enquanto eu estava pensando em pôr Adiel para pregar no meu lugar, esse texto começou a queimar no meu coração. E ele abriu a porta do meu quarto, Santo Cláudio, e me pegou lá orando, todo molhado de suor. Porque o remédio começou a expulsar a enfermidade. E eu falei para ele lá, Adiel, vamos fazer um acordo. Se eu não der conta de pregar, eu dou uma palavra rápida. Se o pulmão começar a doer, eu passo para você e tu termina. Foi assim ou não foi, Adiel? E eu dei conta de pregar 1 hora de relógio. Ai, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque nenhuma unha vai ficar para trás. Eu não podia ficar fora desse culto hoje. Pega na mão desse crente aí, como eu estou pegando na mão do pastor antes aqui, e diga para ele assim: a gente não fica ninguém, vai todo mundo, e ainda vai queimando boi e queimando ovelha, vai dando glória a Deus misturado com aleluia. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Abre a boca para adorar a Deus. Chegue, Adiel, chegue. Eu só vou orar, chegue. Chegue para cá, Adiel, chegue. Eu só vou orar. Isso aqui é muito profético agora, viu? Tem gente que está do seu lado aí, está sentado como se estivesse firme, mas está mais mole do que prego no angu. Estava para desviar essa semana mesmo. Só chegou nesse culto porque a graça de Deus vem empurrando assim, ó. Só que você vai dizer para ele agora, e ele vai receber profeticamente: você está proibido de ficar para trás. Você não vai parar. Você não vai desistir até que cheguemos lá. Até que cheguemos lá. A igreja, até que cheguemos lá. Mais uma vez, até que cheguemos. Levante a sua mão, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Use o Adiel como nunca esta noite. Senhor, traga uma grande colheita espiritual para o teu reino. Aqueles que estão parados, distanciados, desanimados, desacreditados, que o teu Espírito os traga gloriosa e maravilhosamente. Em nome de Jesus eu abençoo a juventude desta igreja. Senhor, esse ministério pujante, numeroso, forte, que a tua graça seja sempre e permanentemente sobre eles, em nome de Jesus, amém.